Oi, eu sou a Isa e eu queria comentar um pouquinho sobre a minha última leitura, que foi o livro Grande Magia, da Elizabeth Gilbert. Talvez esse nome soe familiar pra você, porque ela é autora do best-seller Comer, Rezar e Amar, mas ela também é autora de outros livros de romance e memoirs. E eu comprei esse livro porque um tempo atrás eu vi uma entrevista da Olivia Rodrigo falando que esse era um dos livros favoritos dela, se não o favorito de todos os tempos, que é um livro que ela já releu várias vezes e é um livro que ensinou tudo pra ela que ela sabe sobre viver uma vida criativa. Eu acredito muito que o processo criativo da Olivia Rodrigo, ele tem mais do que apenas acaso, ele tem também um estudo sobre a composição, ele tem um estudo sobre toda a parte de música, e ele tem um estudo da parte dela de como transformar os sentimentos dela, os acontecimentos da vida dela, em arte. Como se expressar por meio da arte dela. E aí, uma das ideias que me marcou muito no livro é um texto, eu acho que o nome é Preso sob a Pedra, mas eu não tenho certeza, que é essa ideia, essa concepção meio geral de que só vale a pena você criar arte se você quiser fazer uma obra-prima e que todo artista tem a sua obra-prima, que é o seu auge. Essa forma de pensar, buscando esse auge, buscando esse perfeito, buscando essa obra-prima, ela pode muitas vezes travar as pessoas e fazer com que elas nem sequer desenvolvam essa arte, nem sequer desenvolvam ideias que às vezes elas não veem o potencial para que sejam obras-primas e tudo mais. E quando a gente estuda a história da arte, quando a gente estuda os grandes artistas na história, não necessariamente eles pensavam que as suas obras-primas eram a melhor obra deles, ou muitas vezes elas nem são da perspectiva da época ou da perspectiva do artista, mas essa ideia de que existe um auge, e isso vale pra vida, não só pra arte, mas a ideia de que a gente vive buscando esse auge, buscando esse máximo, esse perfeito, é meio loucura. Tem um post que aparece muito no meu Pinterest que é esse: "Eu não vou ter um auge, eu vou evoluir até o dia que eu morrer". Isso me pega muito, porque eu sigo muito essa ideia na minha vida de tentar ser um pouquinho, 1%, o tanto que der, melhor do que eu fui ontem todos os dias. Então sempre tentar melhorar um pouquinho mais a cada dia. E isso vale também pra arte. Claro que os meus primeiros vídeos, não vão ser os melhores vídeos. É claro que as primeiras músicas que a Olivia Rodrigo escreveu não eram Driver's License, mas você tem que se permitir criar e fluir sem essa pressão. Isso conecta muito com uma frase que ela fala, que o feito é melhor do que perfeito. Eu sinto que é muito frase de pai também, porque meu pai fala sempre pra mim que o bom é inimigo do ótimo. Então, se você quiser sempre fazer o ótimo chegar no ótimo, às vezes você estraga o que estava bom e às vezes você passa a ter uma visão um pouco distorcida. Mas se você colocar essa pressão do ótimo desde o começo, talvez você não consiga nem entregar. Então, a Elizabeth fala no livro: um romance bom, escrito e entregue, é melhor do que um romance perfeito nunca escrito. Então você tem aquela ideia do romance perfeito, e aí toda vez que você escreve você apaga, porque você não consegue achar que o que você tá escrevendo é perfeito. Você acha que: "Ai, ok, ai, bom", mas não acha perfeito, porque nenhuma obra na história é perfeita, e nenhuma obra, especialmente sob a perspectiva de quem cria ela, é perfeita. Então, às vezes você só precisa colocar ela no mundo, e às vezes são as imperfeições dela que vão tornar ela perfeita. E essa ideia de um romance perfeito na cabeça, é meio que um império romano pessoal meu, porque em um ponto do livro ela fala: "O perfeccionismo é o seu medo de salto alto e alta costura". Então, o perfeccionismo é o seu medo ele tá tentando te proteger, a sua cabeça tentando te proteger de uma coisa que ela acha que pode ter risco. E claro que você se expor a fazer um romance imperfeito, um romance que seja bom e não o melhor romance já escrito na história dos romances, porque não existe um melhor romance escrito na história dos romances, mas a nossa cabeça acha que sim. Mas a gente tem um pouquinho aquela vozinha na nossa cabeça de perfeccionismo, de pensar que é um grande risco e é uma vulnerabilidade você se expor, especialmente em arte, que você vai colocar, às vezes, tudo que você tem, você vai dar o seu tempo, todas as suas ideias, a sua pesquisa, você vai se devotar àquilo e pensar que aquilo pode fracassar ou que aquilo pode não ter um resultado, não ser perfeito, ou pode não ser o melhor possível, que você sabe que você consegue fazer, pode ser uma coisa meio enlouquecedora. Mas no final é apenas o perfeccionismo te prendendo dentro da sua própria cabeça, sabe. E, como eu disse, como eu tenho pensado muito nessa coisa de escrever romance, e tá tudo bem, isso faz parte da vida. E é algo a se pensar. Pensar no perfeccionismo como medo muito bem investido,
como algo que, ai, é uma coisa pra eu melhorar, é o que faz com que eu entregue coisas boas, quando na verdade o perfeccionismo é uma coisa que faz a gente sofrer, é uma coisa que dificulta o nosso processo criativo e o nosso processo de expressão pessoal. E no final das contas é um medo que às vezes a gente precisa desafiar. A sua cabeça tá tentando te proteger, tá? A ansiedade, o perfeccionismo, o medo, enfim, são uma forma que o seu cérebro encontra de tentar te proteger do sentimento de fracasso, do medo da percepção das outras pessoas sobre você. E essas coisas têm sua importância. A coragem é o power through, sabe? Às vezes bater a cabeça e às vezes assumir o risco. Falar, pode ser que as pessoas odeiem, pode ser que eu escreva um romance e digamos que eu consiga publicar esse romance e as pessoas absolutamente odeiem essa história e ser baseado na história da minha vida. E eu fico assim, ah, então tá bom, né? A gente melhora no próximo ou a gente desiste, mas antes fazer do que ter essa ideia pro resto da minha vida pensando, ai, ia ter sido tão legal se eu tivesse escrito um romance. Mas enfim, essa parte de perfeccionismo, eu poderia falar sobre isso por dias, é algo que eu trato em terapia há uns 6 anos, então realmente é algo que demora um tempo pra gente aprender a lidar. E um outro ponto que ela traz no livro, que conecta também com isso, e que o perfeccionismo às vezes usa dessa questão pra te convencer que não vale a pena você se esforçar e fazer aquilo e criar aquilo, que é a ideia de originalidade. De, ai, mas já existe. Ai, mas não vai ser original, porque tudo já foi feito e tudo já foi dito. Mas o que ela fala é, a gente precisa entender a diferença entre originalidade e autenticidade. E não é original. Esse vídeo não é original, essa ideia não é original. Mas sabe o que é original ou autêntico de toda essa conversa e de tudo que eu tô falando? É a minha perspectiva. E a forma que eu vou compor esse vídeo e falar as coisas, explicar as coisas, e a perspectiva que eu tô trazendo, que é a perspectiva com a minha experiência, com o que eu já aprendi na minha vida e com o que eu quero discutir a respeito dessa leitura. Então, sempre que, por exemplo, digamos que eu escrevesse esse romance, sempre que viesse aquele fantasminha na cabeça falar assim, ah, mas já existem outras histórias que falam sobre casais que namoram à distância. Ah, mas já existem outras histórias que falam de pessoas neurodivergentes em relacionamentos. Tá bom, mas nenhuma dessas histórias é a minha história. Então, se eu fosse fazer um romance baseado na minha história, seria uma perspectiva diferente. Seria, talvez, não uma ideia original, porque já exista uma ideia parecida, mas seria uma ideia autêntica, porque é uma coisa que nenhuma outra pessoa viveu exatamente o que eu vivi. Muitas experiências não são individuais, mas nenhuma outra pessoa viveu o que eu vivi. Logo, essa história, essa obra seria autêntica na sua maneira e ela seria original do ponto de vista de direitos de história e tudo mais, mas do sentido abstrato da originalidade, é meio que isso. O próximo tópico é a ideia de o processo ser a recompensa e não só a validação externa. Por exemplo, digamos que a minha arte seja o meu canal no YouTube. A recompensa não pode ser o biscoito, a validação das pessoas, se elas amaram o vídeo ou não, me amaram ou não, gostaram de mim ou não. A verdadeira recompensa, tipo, o que tem que me fazer satisfeita nesse processo é quando eu termino de editar um vídeo, eu posto um vídeo, eu olho e falo, isso fez sentido? Eu consegui comunicar o que eu queria comunicar? Eu consegui falar o que eu queria falar sobre esse livro? Eu consegui me colocar vulnerável? Eu consegui criar alguma coisa que eu tenha orgulho do que eu criei, sabe? Esse processo de gravar é divertido pra mim, o processo de editar é um pouquinho irritante de ter que ouvir minha voz, mas esse processo de editar e de ir aprendendo como que eu gosto e o que eu posso fazer de diferente, o que eu posso adicionar, o que eu posso melhorar em cada vídeo, é uma parte do processo que pra mim é divertida, então faz valer a pena. Então mesmo que ninguém vá assistir os vídeos, ou mesmo que os vídeos tenham 50 views, tá tudo bem. Então, entender essa recompensa dentro do processo de criar esses vídeos, ou dentro do processo de escrever um romance, e não só de, ai, eu só vou me sentir bem com isso, só vou me sentir orgulhosa do que eu fiz, se as outras
outras pessoas gostarem ou se as outras pessoas verem. Se viralizar um vídeo, eu vou gostar de fazer vídeo, mas se meus vídeos forem flopados, eu não vou gostar de fazer. É uma lógica que não é sustentável em um certo ponto, porque você depender dessa validação, ou depender desses números, em algum momento, isso pode te levar pra lugares muito ruins dentro da sua cabeça e pode te fazer passar a odiar fazer isso ou deixar de gostar de fazer uma coisa que você gostava, que você sentia prazer em fazer. E como o processo foi se tornando pesado, porque tinha uma grande expectativa em relação aos resultados, em relação às opiniões externas, o processo perde esse valor. E se torna uma coisa que você não gosta mais ou não tem mais a sua alma naquilo. E aí talvez seja a grande hora de parar quando isso acontece. Então essa ideia das recompensas virem do processo e não dos resultados externos ou da validação externa é algo que pode ser aplicado para sua vida, é algo que pode ser uma válvula de escape de uma vida que tem alta pressão e que dependa dessa validação externa no trabalho, na família, enfim. É algo muito, muito, muito valioso de aprender. E se a gente consegue aprender numa escala pequena, a gente também consegue depois, talvez, aprender a aplicar em outras esferas da nossa vida. E vamos todos fazer terapia? E por último, talvez o ponto favorito ou a quote favorita desse livro, que ela estava contando sobre uma entrevista que ela fez, um perfil de um compositor musical, que ela foi entrevistá-lo sobre o processo criativo dele, sobre como ele via a composição e tudo mais. E ele fala que, na visão dele, compor músicas é como criar joias para enfeitar a mente dos outros. Ou seja, que a arte é uma decoração para a mente das pessoas. E eu achei isso genial. Porque se você for parar pra pensar, música é uma decoração pra sua mente. E eu achei esse conceito maravilhoso, porque a decoração, ela pode ser funcional, como esse abajur. Ela pode ser prática, como coisas estão na minha cozinha, por exemplo. Ela pode ser apenas uma forma de expressão, uma forma visual. Então, algo pra alegrar os olhos. Como, por exemplo, os meus pôsteres ou os meus livros. E pensar na arte como decoração pra mente das pessoas é algo muito legal. Porque você pode tanto pensar nisso como um quadro decora uma parede. E ele também decora a sua mente, porque a pessoa que escolhe um quadro, que ela escolhe comprar aquela arte pra pôr na casa dela, que ela vai passar por aquela arte inúmeras vezes, aquilo vai decorar a mente dela também. Toda vez que ela passar por aquilo, a primeira vez que ela passar, ela vai pensar no porquê que ela comprou aquilo, no tanto que ela gosta daquilo, o que aquilo representa pra ela. Então, isso pode ter um grande significado, como pode ter um micro significado, claro. A arte realmente decora a mente das pessoas, sabe? Eu li esse livro é arte da sua própria forma, e me fez também ter um novo olhar para as leituras atuais que eu tô tendo, também vendo como cada livro que eu li decorou a minha mente de alguma forma, sabe? Especialmente os primeiros livros que eu li, quanto eles me formaram como pessoa, como leitora, mas cada livro, eu gostando do livro ou não, eu terminando o livro ou não, cada história, cada episódio de série que eu já assisti, cada obra de arte que eu já vi num museu, cada uma dessas coisas, elas decoraram a minha mente mesmo que por um tempo. E a decoração, como exposições de arte e como muitas outras coisas na vida, elas vão mudando conforme o tempo. Elas vão trocando a decoração, a moda da decoração vai trocando, o design da decoração vai mudando, a funcionalidade vai sendo aprimorada. Então, existe a beleza na lamparina a óleo que era usada 2 séculos atrás, e também existe beleza na lâmpada LED que eu posso controlar com o aplicativo. E ambas podem ter decorado a vida de uma pessoa em momentos diferentes. Então, é isso. Acho que esse livro me trouxe um olhar novo, mais fresco para as coisas, vendo elas dessa perspectiva. E me permitiu também desafiar minha própria mente de pensar: e se a gente começar? E se a gente começar e gravar o vídeo e falar o que a gente tá sentindo e o que a gente tá pensando? Mesmo que isso seja um diário digital que eu tô guardando os meus pensamentos, pelo menos eu tô falando eles enfim, criando algo que para mim faz sentido e que me inspirou muito. Lendo esse livro e trazendo um pouco de repertório do meu repertório para esse processo de leitura. E é isso. Se você gostou desse vídeo, se você já leu esse livro, se você tiver qualquer comentário ou ideia ou pensamento sobre o que eu falei aqui, fique à vontade para comentar. Obrigada por assistir e até a próxima.